bastante conhecido entre aqueles que gostam e leem quadrinhos, Alexandre Lins, que é o criador e apresentador do que é hoje um dos melhores, talvez o melhor, um dos maiores canais do YouTube sobre quadrinhos no Brasil, hoje com 190 mil inscritos. E as lives dominicais são uma média de 1.200 a 1.400 pessoas acompanhando todos os domingos. Então, o Quadrinhos na Sarjeta virou uma referência de debate sobre quadrinhos no Brasil. E para apresentar aqui para o nosso público o professor Link, ele é graduado em cinema, mestre em ciência da linguagem, e fez doutorado em letras na Universidade Federal de Santa Catarina. Doutorado em letras sobre Batman, afirmar que é um trabalho acadêmico sobre quadrinhos, né? Não é só uma discussão de entretenimento. Oi? Não, quer dizer, foi o mestrado que foi sobre Batman. É o mestrado. A morte do não foi o doutorado, foi o mestrado. Esse é o principal atrativo do Quadrinho na Sarjeta e da... isso mesmo. Que é uma abordagem acadêmica, que usa muito material teórico, estética, filosofia, teoria da comunicação, para pensar os quadrinhos e pensando como um gênero que não se limita mais ao entretenimento infantil, passatempo para crianças, mas que hoje não, né? Já há várias décadas, quadrinhos são uma arte reconhecida, embora não tão reconhecida na própria universidade, que tem um campo de debate, estudos desenvolvidos. E o Quadrinho na Sarjeta não é só um canal do YouTube, ele é quase que um curso de quadrinhos, né? Que tem um sistema de assinaturas em que você pode ser membro, você participa de grupos de estudo, se encontra online uma vez por mês, você pode participar de lives, apresentando resenhas dentro do canal, junto com o Alexandre, outros membros do grupo. Inclusive, eu sou apoiador do canal já bem do início, participo do grupo de estudos, participo das lives e tal, já tem lives lá, quem quiser ver minha pequeníssima contribuição do canal. E em nome aqui do laboratório esse aí foi o Batman, que está combatendo o crime, sempre ele combate o crime com ruídos, que é uma forma de intimidar os seus inimigos. Mas para quem quiser participar do grupo, pode assinar o canal e acompanhar. Seja bem-vindo, então, em nome do Laboratório de História da América, da Universidade Federal do Espírito Santo. Como a gente combinou, a gente vai ter aí uns 30, 40 minutos, você pode falar à vontade. E depois a gente abre uma conversa e um debate. Tudo bem? Tá ótimo. Posso falar? Tá. Porque tá tendo um delay, daí eu tô... Por isso que eu tô... Tá. Exato. Tá acostumado já a lidar com coisa que ficou para trás, né? Bom, então tá, vou começar então. Bom, a primeira coisa que eu queria agradecer, para mim é uma posição meio engraçada, assim, porque eu não estou vendo vocês, então eu estou imaginando vocês, assim, eu estou vendo só algumas cabeças perdidas ali no meio, né? Lamentavelmente, quem eu estava mais vendo era o professor Fábio, né? Mas enfim, né? A gente não pode escolher tudo. Mas assim, agora falando sério, obrigado demais pelo convite de vocês, obrigado, Fábio, por estar possibilitando isso. Eu peço de antemão desculpas, porque eu estou saindo de uma febre muito forte e eu estou aqui tô meio dopado, para ser bem objetivo, assim, né? Então, tomei um monte de remédio aqui, eu tô meio... Não tô na minha melhor forma, mas enfim, vamos lá. Bom, vocês aí são estudantes de história, são historiadores, eu não, né? Como disse o Fábio, minha formação toda é mais no campo das artes, né? Apesar de... Minha formação foi em cinema, e apesar de mestrado em ciência da linguagem, que é um nome meio que assusta, e o doutorado em literatura, neles todos eu acabei sempre me voltando para a área da estética. Eu fui... Né, agora, esse é o primeiro semestre da minha vida que eu não estou dando aula depois de tanto tempo.
Mas até pouco tempo atrás eu estava num programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e lá por 8 anos eu tive a disciplina de estética, né? Então, assim, eu me sinto, para ser bem honesto, um picareta, porque eu leciono há muito tempo algo para o qual eu objetivamente não tive a formação. Eu estou falando tudo isso porque a estética ela vai se ocupar, né? Cabe lembrar que a estética veio do grego aesthesis, quer dizer sensível, sensibilidade, percepção. Estética não é tão somente aparência, embora a aparência esteja contemplado, né? Dá para fazer um trocadilho quando a gente pensa estética entre parecer e ser com S, né? Ou seja, ela lida como que os seres são a partir do seu corpo, do seu estar no mundo sensível. E sempre lembrando também que esse sensível não é só um sensível dos sentidos, né? Dos 5 sentidos, visão, audição, papapá, mas também é um sensível da sensatez, ou seja, também se ocupa do pensamento. Eu estou falando tudo isso, estou dando esse preâmbulo para dizer que o meu olhar perante a história, o campo da história, se dá pelo filtro da estética, né? De modo que eu vou me ocupar, desde o meu doutorado eu tenho me dedicado, e isso já vai fazer, desde o começo do doutorado, já faz mais de 10 anos, eu tenho me ocupado objetivamente com a pesquisa de histórias em quadrinhos, com o estudo de quadrinhos, pelo campo da estética, só que o campo da estética é uma disciplina da filosofia, que é muito vasta e, por exemplo, uma outra área com a qual a gente está sempre conversando é a história da arte, né? Então, tem muitos pontos de convergência, inclusive também dá para dizer que hoje no Brasil, os estudos mais interessantes sobre história em quadrinhos que saem são do campo da história. Então, se vocês aí, historiadores, futuros historiadores, se têm interesse por quadrinhos, saibam que vocês têm o que publicar. Pelo menos eu, da minha parte, eu sempre me angustia muito esse chovendo molhado acadêmico, ou seja, é muito importante que a gente encontre campos onde a gente de fato possa contribuir, né? Nessas horas eu acho que é bom fazer paralelo, sei lá, com as ciências exatas, né? Eu acho que não precisa mais ninguém explicar plano cartesiano, né? Ninguém precisa inventar o plano cartesiano, alguém já fez. Então, eu acho que nas ciências humanas, nas ciências sociais, eu acho que isso também é relevante, né? No meu campo mesmo, o campo das artes, isso é uma coisa que a gente discute muito, né? Sobre, vou fazer uma dissertação, uma tese de doutorado sobre Kafka, sobre Lovecraft, sobre Machado de Assis, sobre Dostoiévski, enfim. Se tu não tiver nada muito inédito a dizer, tu vai chovendo molhado, porque esses caras já têm bibliotecas inteiras, né? Agora, quadrinhos, povo, quadrinhos não tem muita gente estudando, não. Tem pouca gente no mundo estudando quadrinhos, nem no Brasil, no mundo. E hoje, no Brasil, arrisco a dizer que as maiores contribuições têm vindo de historiadores, né? A gente teve ciclos de estudos aqui no Brasil sobre história em quadrinhos. O primeiro ciclo se dá pelas escolas de comunicação, que é ainda o lugar onde ele é mais estudado, né? Começou nos cursos de jornalismo, depois nos cursos de publicidade, a gente está falando de anos 70, 80. Porém, nos anos 90, com o advento das graphic novels, a gente começa a ter os quadrinhos começam a ser estudados nos departamentos de literatura. Então, os cursos de letras começam paulatinamente a ler quadrinhos, né? Também o design, mas o design ali ainda está dentro da área da comunicação. E aí também tem diferenças regionais, né? Por exemplo, na Argentina, o principal campo de estudo das histórias em quadrinhos é a sociologia. São sociólogos que estudam muito também, e por isso também têm contribuições muito interessantes e diferentes das que a gente tem aqui no Brasil. Na França, por exemplo, na França tem estudo de quadrinhos de tudo que é área, né? Porque lá é muito forte o estudo de quadrinhos, mas lá eles têm um viés que é bastante curioso, que aqui no Brasil nunca se deu também, que é dentro da área da psicologia. Aqui eu conheço psicólogos que estudam quadrinhos, mas não dá para dizer que é uma escola, um movimento, né? São uns gato pingado. Então, enfim, então, assim, toda essa fala, ela se dá num momento muito interessante, muito propício, que é esse momento onde a história, né, o campo da história, a história com H maiúsculo, está se debruçando sobre os quadrinhos. E aí tem aquela coisa básica que você fala, né? Você teria pelo menos 2 maneiras possíveis de olhar para as histórias em quadrinhos enquanto um historiador. Um é pensar, e essas 2 maneiras elas não são necessariamente excludentes, né? Para trabalhar das 2 maneiras.
que é de pensar a história em quadrinho como um documento que fala do seu próprio tempo, né, a partir da sua materialidade, mas também pensar a história em quadrinho como uma representação de um outro tempo, né, como um esforço, como um documento de um documento duplicado em termos de representação. Né? Eu estou falando isso porque é uma coisa que Michel Foucault falava, né? Muito como a representação, toda representação ela é uma dobra, uma representação de uma representação, ou seja, para pegar um exemplo objetivo, vamos falar de Persépolis de Marjane Satrapi, que é uma graphic novel muito importante, que sai originalmente no ano 2000, exatamente ali na viradinha, vai ser publicado em forma de minissérie, depois vai sair como graphic novel, e que muito até hoje é usada para servir como um documento do que aconteceu no Irã, né? O que foi o Irã dos anos 70, dos anos 80, ainda no início dos anos 90. Então, basicamente, serve para produzir esse tipo de documento, ainda que também caiba, e uma coisa não exclui a outra, você olhar para Persépolis de Marjane Satrapi, que é uma coisa que eu sempre comento, e é um assunto que é menos falado, até porque tem um certo tabu em torno disso, que é um quadrinho feito para sair na França, né? Ele é uma graphic novel de uma autora iraniana, com críticas ao Irã, críticas essas que eu não sou especialista, então eu tenho dificuldade de dizer até que ponto são totalmente pertinentes, mas ela me parece, e pelas críticas que eu já li, ela me parece estar sendo bastante cuidadosa, bastante atenta ao que estava rolando ali, ainda que faz de uma perspectiva muito pessoal. Mas é preciso também, né? Isso não se trata de desmerecer o trabalho, muito pelo contrário, mas de reconhecer o seu segundo aspecto, que é uma história em quadrinho que sai no momento onde você tem um fortalecimento das graphic novels, do mercado alternativo de quadrinhos da França, e que, portanto, dentro até mesmo da conjuntura política que estava naquele momento, era uma história em quadrinho muito boa para o mercado francês, né? Então, é um quadrinho de uma iraniana, mas é um quadrinho francês, podemos dizer assim, apesar de ter sido feito originalmente, segundo a própria Marjane Satrapi, quando ela ainda estava, quando ela vivia no Irã. Eu estou, então, assim, pegando ele como estudo de caso, nem sei se o Fábio quer que eu aprofunde ele, mas eu acho que talvez seja interessante a gente falar de questões mais transversais, assim, não fazer análise de obra. Como eu disse, eu não tenho condições nenhuma de dizer se, do ponto de vista histórico, se há um rigor naquilo em que Marjane Satrapi descreve. Eu acho que é mais interessante a gente falar justamente o quanto que os quadrinhos, né, enquanto essa coisa, né, é arte, é mídia, é cultura, o que é esse bagulho, esse negócio que não tem nome direito, né, e como é que se relaciona com a história. E eu acho que um primeiro ponto que é radical a isso tudo é o quanto que as histórias em quadrinhos, elas são um objeto sem origem. O que isso é muito bom, porque a gente quer conversar aqui. Porque pensemos o seguinte: aí comigo, mas uma das coisas que eu acho que o historiador mais tem que passar raiva na internet, porque cada área tem a sua raiva para passar, né? Toda a área, assim, a gente hoje fazer uma faculdade é escolher quem você vai odiar. Basicamente é para isso que a gente faz uma faculdade, para escolher alguém para odiar. E eu tenho impressão, vocês depois me corrijam, mas eu tenho impressão que uma das coisas que os historiadores estão aí para passar raiva é com o mito de origem, né? As pessoas sempre explicando a origem das coisas, onde é que começou, né? Essa ideia de história como uma narrativa coesa, com início, meio e fim, com mitos e heróis fundadores, etc, etc. Embora a história tenha sido isso em algum momento no passado, mas há muito tempo já não é mais isso. E isso é interessante porque os quadrinhos, ele naturalmente já pela sua própria história, ele é esquivo a isso. Como é que começam os quadrinhos, né? Vamos fazer esse percurso assim, bem ABC. E a resposta não dá para dizer direitinho. Não rola. Né?
volta e meia se tenta criar figuras inauguradoras, como uma espécie de primeiro quadrinista, né? Hoje, quem mais é falado nesse tópico é o suíço Rodolphe Töpfer. Isso a gente está falando de século XIX, primeira metade do século XIX. Mas a verdade é que esse processo ele é muito mais complexo, tem a ver com mudanças técnicas da época, com novas técnicas de estilogravura, tem a ver com o surgimento da imprensa, tem a ver com tradições de imagerias populares, que eram muito fortes na França, por exemplo. Essas imagerias populares, ou seja, imagens, representações, você comprava assim, imagenzinhas, postais, coisas desse tipo, que eram tradições que, em muito, reavivavam formas de ilustrar, formas de narrar, que eram medievais, e aí a gente tem que lembrar que a Idade Média foi uma época que fez muitas aspas aí, tá? Fez muita história em quadrinho, né? A Idade Média, você pode entrar hoje numa igreja, você vai pelos vitrais, você vai acompanhar quadro a quadro a crucificação, quadro a quadro o nascimento de Cristo, enfim, você tem uma construção de imagens em sequência e postas simultaneamente, de modo que você vê todas elas ao mesmo tempo. Isso na Idade Média isso é muito forte, tanto nos vitrais, nas paredes das igrejas, esculturas, retábulos, assim como também você vai ter nos livros, né? Caso das Iluminuras, que é texto com imagem, né? E em alguns momentos você tem mais de um quadro posto e às vezes até mesmo um proto-balão, que são aqueles filactérios, que eram aquelas fitinhas que saíam da boca daqueles personagens bíblicos. Então é interessante observar que os quadrinhos, quando surgem no século XIX, eles surgem dentro de uma conjuntura que é difícil, inclusive, de tu organizar em termos hierárquicos quem foi mais importante, quem foi fundamental, quem é o pai fundador. Não vai ter, né? Inclusive, tem um autor que é o... Oh, meu Deus, fugiu o nome dele. Julian... Fugiu o sobrenome. Enfim, depois eu passo para vocês, quem quiser as referências. Até tem um vídeo no canal sobre ele. Esqueci o nome dele. Fui confiar na memória, não anotei o nome dele e esqueci. Mas ele tem um artigo muito interessante mostrando que não foi Töpfer que fez as histórias em quadrinhos, né? Não seria o pai, mas sim os seus plagiadores. E aí é um ponto interessante, né? De pensar uma origem que é plágio. Mas aí você está dizendo, tá, então se ele é plágio, então a origem está anterior. Não, não. Começou a partir do plágio. Foi a partir da apropriação, foi a partir de uma antropofagia cultural, ou seja, de todo mundo pegar o que é de todo mundo, se apropriar e fazer, que essa arte nasceu. Porque até então, aquilo que Töpfer fazia era chamado de topferiana. Passou a se chamar quadrinhos, na verdade nem era a palavra quadrinhos também é uma palavra que veio depois, mas passou a pensar como um objeto que poderia não ser circunscrito a uma única pessoa a partir do plágio. Foi a partir desse momento que mais e mais artistas, anonimamente ou não, começaram a se utilizar de uma gramática, de uma forma de se expressar, de produzir, chame como quiser, né? Começaram a se utilizar de quadrinhos para fazer veicular, seja lá o que for. Então, esse é um ponto interessante, porque daí isso remete a um dualismo que aparece em Nietzsche. Né? Nietzsche tem alguns textos bastante provocativos em relação à história, né? Claro, ele está ainda ele está provocando a história dos final do século XIX, né? Ele está muito preocupado com algumas questões que o campo da história resolveu em alguma dose, mas o senso comum ainda bate cabeça, né? Então, como por exemplo, a importância de esquecer, né? Nietzsche demarcava muito isso, né? Não é à toa que depois a psicanálise, Freud e companhia vai beber isso em Nietzsche, ou seja, como que a gente, para conseguir tocar a vida, a gente precisa esquecer, e a gente tem que pensar também isso em termos coletivos, né? Como é que culturas, como é que povos conseguem seguir, né? Como é que é possível seguir adiante se a gente não esquecer de nada, né? E aí entra guerras, traumas, etc., né? Coletivos. Mas, junto desse aspecto, tem um outro, que daí era o que eu queria mais chamar a atenção aqui, que é um dualismo que eu acho bastante potente,
que é um dualismo entre invenção e origem, né? E vai dizer Nietzsche que a origem ela é solene, a origem tu marca a data, a origem parece festa de formatura, a origem é cafona, entendeu? Vamos falar direto, a origem ela é cafona, ela é um negócio que você tem ali, tudo certinho, começou assim, data tal, nome tal, piriri, pororó, entendeu? É solene, é uma grande solenidade. Já a invenção, ela é o segredinho sujo de todos nós. Ou seja, as coisas não têm uma origem, a gente inventa uma origem. E é essa invenção que muitas vezes a gente procura apagar o rastro. E esse é um ponto fundamental, pelo menos até onde eu vejo, naquilo que tange o trabalho de um historiador, seja com o que for, e aqui a gente pode falar com as histórias em quadrinhos. De, a partir do objeto, seja lá qual que você for trabalhar, ficar esperto, ficar ligado em conseguir investigar as invenções. E é bom também frisar invenções no plural, porque, como eu tentei mostrar aqui, só pegando um estudo de caso muito, muito breve, muito superficial dos histórias em quadrinhos, essas invenções elas são múltiplas, né? Ou seja, elas são atravessadas de diferentes forças que estão em jogo. Eu sequer listei todas, porque podem ter outras aí que eu não estou atinando. Mas é sempre bom ficar esperto sobre o quanto que a tal da origem ela tem uma invenção, e essa invenção ela opera sempre pelo apagamento do seu próprio rastro. Para usar uma analogia do que eu queria dizer, diante de objetos culturais, de produções culturais, como a história em quadrinhos, é fundamental a gente não só observar aquilo que está sendo posto, né? Ou seja, não observar apenas o filme que está sendo contado, mas tentar reconstruir o seu make-off. E esse make-off não é simplesmente histórias de bastidores, mas é aquele make-off que foi jogado fora. Aquilo que talvez não fosse tão legal falar, ou talvez aquilo que esteja no radical, na raiz de toda uma armação, de uma armação no sentido não pejorativo da palavra, armação enquanto sustentação, organização de mundo. E aí, nesse ponto que voltamos para os quadrinhos para pensar eles como um objeto, né, como um processo. Aliás, isso acho que é um ponto aqui, uma digressão importante a se fazer, né? É objeto? E a resposta é não. Não, eu estou falando objeto para não crincar, para não ficar mais complicado, mas assim, considerando a maneira como a gente lida com produções culturais, elas também estão na condição de sujeito. Né? Nós interagimos com elas, pensamos com elas, não só através delas, mas com elas. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com os meus amigos antropólogos. Então, é sempre importante esse pensar com. E isso é um detalhe importante, porque existe um historiador da arte, uma figura fundamental, que eu não sei se vocês já conhecem, devem conhecer, que é Aby Warburg. E Warburg vai ser... Ele teve alguma fama em vida, né? Mas ele acabou depois sendo meio esquecido. Alguns dos seus sucessores, como Panofsky, meio que domesticaram a teoria dele. E foi agora só no final dos anos 2000, do século XXI, que ele passou a... que ele teve um revival aí e tal, muito por causa da figura de um outro historiador da arte, que é Jorge Gilberman. E Aby Warburg tinha uma concepção muito interessante sobre a anacronia do tempo, que eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente aqui se deter. Porque isso foi exatamente a minha tese de doutorado e tem tudo a ver com a questão, tem tudo a ver com a história. E com os quadrinhos. Warburg entendia o seguinte, não sei de novo até quanto eu estou chovendo uma olhada de coisas que vocês já viram, mas eu só vou retomar para poder seguir o raciocínio. Warburg entendia que, assim como, vou usar de um jeito simples, tá, para ficar bem didático, assim como uma pessoa tem memórias que reaparecem de maneira inoportuna, exemplo, né, tu tá no ônibus e de repente tu lembra do dia que tu foi na casa da tua tia, que tu tinha 7 anos e deixou cair uma torta. Por que diabo tu tá lembrando disso num ônibus? Ninguém tem torta, não tá tua tia ali, não tem nada que ver, né?
e aí você está lembrando. Né? Assim como, sei lá, no sonho também tem muito disso, né? De às vezes no sonho de você produzir imagens ou conexões que são muito nada a ver, né? Mas enfim, o ponto é esse, assim, a memória ela nos assalta, né? A gente não é senhor da memória, né? A memória ela nos toma de assalto. E aí, basicamente, o que vai dizer é que, bom, se isso acontece a nível individual, isso acontece a nível coletivo, acontece a nível cultural. Daí que é preciso pensar uma memória cultural que vai operar a partir de um arranjamento, a partir de uma montagem dos tempos. Daí que Warburg vai se interessar não pelo Zeitgeist, não pelo espírito do tempo hegeliano, ou seja, não de quais são os principais movimentos e vanguardas e estilos de cada época, mas aquilo que naquela época em que determinado estilo era mais famoso, uma outra coisa estava ali concorrendo espaço e era completamente anacrônica. Né? Vou dar um exemplo de uma pesquisa de mestrado que eu orientei. Eu tive uma aluna, ela era professora de uma escola municipal em Santa Catarina, e ela ficou muito intrigada pelas ilustrações que as crianças faziam. Né? Eram ilustrações essas com pouquíssimas indicações, e a gente, observando aquelas ilustrações, a gente percebeu que elas eram extremamente bizantinas. Por que diabos uma escola de Santa Catarina estava com ilustrações bizantinas, assim, ilustrações estilo, sei lá, século IX? E aí a gente, nessa investigação, foi observar que, naquele momento, a escola passava por preocupações que foram típicas do debate em torno da iconoclastia. Né? As imagens podem representar Deus ou não, as imagens têm esse poder de representação ou não. E naquele momento a escola passava por esse debate em função de tentar se readequar dentro de imagens que talvez fossem mais inclusivas, né? Seja em atividades de Dia dos Pais, Dia das Mães, etc. Mas, acima de tudo, e aí foi a corrente que estava ganhando ali dentro daquela escola, é de não vão produzir mais imagem nenhuma. A gente não consegue ser 100% inclusivo. Sempre alguém vai ficar de fora. Então, a solução é a não imagem. Né? E aí é interessante porque esse era o pano de fundo teórico ali no século 8 e 9, dentro do Império Bizantino. E aí, olha que louco, as crianças que estavam ali no meio daquele debate, os professores, a partir das orientações que faziam para os desenhos serem produzidos, estavam restituindo não só um discurso, mas também um imaginário bizantino. Isso é o que Warburg vai se ocupar. Em relação a isso que ele vai se sentir inquieto. E é interessante porque o próprio Warburg teve um projeto em vida chamado Atlas Mnemosyne, que ele não concluiu, porque não tinha nem como concluir, era um projeto sem fim, onde ele mostrava essas articulações inusitadas. Né? Então, ele basicamente pegava uma cartolina preta, se não me engano, era uma cartolina preta, e ele colocava recortes, né? Coitado, não é porque não tinha xerox, a gente está falando de anos 20 do século passado, então fazendo 100 anos esse projeto aí. E aí ele colocava relações inusitadas, né? Por exemplo, um que ele fez, que é bastante emblemática, foi o trabalho que ele fez com os cabelos, né? Analisando cabelo na história da arte. Aí ele reparou que as Mênades, aquelas que seguiam o deus Dionísio, né? Caso vocês não saibam, deus Dionísio, deus grego, os rituais dionisíacos eram orgias, bons tempos quando você ia para a igreja, quando você combinava de ir para a igreja, e ir para a igreja era ir para um bacanal, né? Então lá você enchia a cara, era carnaval, basicamente, o carnaval é herdeiro disso, né? Então você enchia a cara, você transava com todo mundo e tal. Claro que tinha uma liturgia, também não era de qualquer jeito, era suruba organizado, mas isso rolava. Né? A própria palavra bacanal vem de Baco, que é o nome romano do deus Dionísio. Enfim, e aí você tem representações das mulheres que seguiam o deus Dionísio, delas se descabelando de prazer, né? De prazer, de dor, isso tudo estava junto. Aí você depois dá um salto, vai para a Idade Média, e aí você tem representações de Maria e Madalena
aos pés da cruz de Cristo, e como é que elas estão se descabelando? Do mesmo jeito. Então lá elas tal. Aí depois você dá mais um salto, vai para o Renascimento, Botticelli, Vênus da Botticelli, tá lá aquele cabelo, ela não está se descabelando, mas o cabelo é desenhado do mesmo jeito, cabelo revolto, intenso. Dá mais um salto, século XIX, início das psicologias profundas, que começaram muito pela análise de mulheres, por causa de histeria em mulheres, né, sobretudo a psicanálise, e aí você pega os desenhos que se fazia na época, né, não se fazia tanta foto, eram mais ilustrações, e como é que as mulheres estão sendo desenhadas? Com aqueles cabelos também, se descabelando e tal, do mesmo jeito. Então, se, por exemplo, isso foi um exemplo de uma das piras, né, que o Warburg tinha em relação a essa montagem dos tempos, né? Como é que essas coisas elas somem e retornam em momentos completamente inoportunos, mas que de alguma maneira parecem ser reflexo de uma memória cultural que opera de uma maneira não linear. No campo maior ainda do que os quadrinhos, a cultura pop é muito rica disso e a academia é muito medíocre em analisar isso, né? Eu acho que essa é uma crítica a se fazer, uma autocrítica a todos nós acadêmicos, porque a universidade ela tem um déficit histórico com o estudo da cultura pop, né? E cultura pop, até o termo, vamos ser bem diretos, o termo é bem ruim. O que é cultura pop? Mas eu não vou entrar nessa, assim, o que é cultura pop, senão é mais meia hora falando. Mas o ponto é que, por exemplo, tem um exemplo que é o mais básico, mas assim, ele é básico demais, mas sempre tem alguém que não sabe. Então eu faço questão de repetir sobre essa operação da memória cultural, que é o caso do Godzilla, né, que é um personagem que é criado ali em 54, 9 anos depois das guerras de Hiroshima e Nagasaki, que basicamente ele é a bomba, né? É um ser bestial que vem do além-mar, gospe radiação, destrói tudo e volta para a água. Né? Inclusive o filme que está saindo essa semana, eu acho, no Japão, está sendo mais um Godzilla, se passa exatamente em 1945, então ali não tem mais nem metáfora. Godzilla é a bomba de Hiroshima, é a bomba de Nagasaki. Então, tudo isso aí são exemplos, são ilustrações, para a gente daí voltar para os quadrinhos, de entender que até mesmo na própria materialidade das histórias em quadrinhos, a gente já tem ali uma operação bastante sofisticada no que tange essa articulação, memória e história. Porque, assim como o Warburg gostava de fazer essas exposições e botar essas imagens que não teriam a ver, mas que ele está dando ali para elas algum tipo de sequencialidade na simultaneidade, os quadrinhos operam exatamente da mesma forma. Obviamente, os quadrinhos, eles têm, não todos, mas eles têm, por maioria, uma maior dedicação à narrativa. Afinal, está ali contando histórias, né? Está ali buscando o lúdico. Porém, mesmo assim, os quadrinhos, diferentemente de outras formas de arte, trazem, eu acho que para qualquer historiador, já na sua materialidade, algo muito bacana de trabalhar, que é como imagens são colocadas juntas, como que determinados instantes no tempo são articulados, que tipo de exposição visual a gente está fazendo do tempo. E isso é uma coisa que você vai dizer, mas o cinema também faz, só que o cinema, a ênfase do cinema está na sequencialidade. Vai estar uma cena, vai voltar outra. Tudo bem que às vezes filmes trabalham com telas divididas, mas isso sempre é algo no cinema, isso não é majoritário no cinema. Né? Nos quadrinhos, essa é a condição dos quadrinhos, simultaneidade de imagens. E esse é um ponto interessante. Se a gente for olhar, dos anos 60 para cá, no século passado, a gente teve um boom do que vai se chamar de quadrinho alternativo. Né? Alguns fazem uma distinção entre underground e alternativo, enfim, mas o ponto é que a partir dos anos 60 para cá, a gente começa a ter o nascimento desse quadrinho independente, desse quadrinho feito para adultos. Ele nasce, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, ele nasce muito no ambiente universitário, ou na cena independente artística. Isso também acontece no Japão, isso também acontece na França, enfim, acontece meio que no mundo todo, mais ou menos do mesmo jeito.
E a partir a partir desse novo movimento, dessa nova possibilidade de se fazer quadrinhos, né, não mais vinculado a ter que fazer a história do Tio Patinhas, do Superman, ou do Tintinho, coisa assim, o que começa a surgir são biografias e autobiografias. E aí que começa a vir aquilo que depois vai se tornar as tais graphic novels, dentre elas as mais famosas. Maus, do Art Spiegelman, que meio que abriu porteira para isso, Persepolis, da Marchand de Satrapi, Fan Home, de Alison Bechdel, etc. Porque o que começa a acontecer ali nos anos 60 e 70, nessas autobiografias, é o esforço, o compromisso de, a partir dos quadrinhos, tentar, de alguma maneira, falar do nosso tempo. Fazer algum tipo de investigação, procurar documentar eventos, sejam eles do presente, sejam eles do passado. Em suma, em alguma dose, ainda que nessa zona cinzenta, que às vezes também pode ser considerado jornalismo, mas de alguma maneira também tentar fazer história. E esse compromisso, ele de alguma maneira só se acentuou. O que a gente tem hoje é cada vez mais uma demanda por materiais que sirvam como documentos, né, como narrativas que sejam capazes de nos dar um vislumbre, nos trazer um entendimento, uma compreensão de eventos, de pessoas, de figuras, de questões ligadas à história. Mas é preciso retomar aquele ponto, é preciso não esquecer aquele ponto que eu deixei que eu trouxe no começo, ele falando quando eu trouxe Nietzsche, que é o quanto que, por mais que esses quadrinhos, a partir daquilo que eles demonstrem um certo compromisso histórico, eles ainda são invenções. E isso não se trata, vou frisar mais uma vez, diminuir, pelo contrário, eles são ricos, eles são potentes, eles são interessantes. Toda a força reside no fato de ser uma invenção, mas cabe ao historiador, e não só a ele, olhar para isso tudo e estar ciente das invenções. Estar ciente não só das imagens que estão sendo montadas, mas ciente da montagem subjacente a essas imagens montadas, ou seja, que articulação foi feita, o que está sendo colocado para falar com o que, né? Por quê, como, onde. Todas essas questões são importantes e são fundamentais para entender como que essa montagem de tempos dos próprios quadrinhos e também da própria historicidade, da própria história da cultura, como quer Vargo, como que isso é desafiador, mas é incontornável. Ou seja, não dá para não fazer isso, porque senão o que a gente começa a fazer é simplesmente análises conteudistas ou, para dizer de uma maneira ainda mais rigorosa, como que a gente está falando, é uma restituição do mito de origem, né? Que é justamente o que a gente, quer me parecer, é o que mais a gente precisa desconstruir. Bom, de papo assim, sem respirar, que eu estou muito trancado aqui, era isso. Eu não sei agora se tem perguntas, tem comentários, mas isso era o que eu tinha para falar aqui como início de papo. Já foi, já. Alô? Já foi. Oi. Alô, tá ouvindo? Estou ouvindo. Aliás, é melhor seu microfone, tá? Eu escuto melhor seu microfone. Tem microfone? É melhor. Tá, então eu vou falar sem microfone, vamos ver o que acontece. Ó, tinha travado tudo aqui. Vai melhor, porque o microfone está reverberando. Ah, tá. Tinha travado aqui, deu uma confusão danada, mas não se preocupe, a gente bateu palma, a gente ouviu tudo do início ao fim.
De novo. Conseguiu ouvir as palmas? Ouvi, obrigado. Então, aos trancos e barrancos, a gente vai tentar aqui fazer uma conversa. Eu quero ver se alguém vai ter voz potente também, que nem a minha. Enquanto o pessoal vai pensando questões, eu vou colocar duas aí um pouco amplas para você, mas que tem muito a ver com o que você falou. Eu lembro de um vídeo que você fez com a Lara Sarjeta, que você critica muito, demonstra muita antipatia pelo tipo de material de quadrinhos que é usado como material didático hoje nas escolas. E hoje o que mais se usa nas escolas é adaptação de clássicos de literatura, né? Dom Casmurro em quadrinhos, Vidas Secas em quadrinhos, tudo mais. Isso tem muito a ver com o que você falou, que a perspectiva desse uso é uma perspectiva documentalista, né? E não só documentalista, mas até pior, tipo, se você não consegue ler literatura, vamos estudar literatura cifrada, uma suposta linguagem mais fácil e talvez até inferior. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse ponto. E o segundo ponto é muito que se pensou e se refletiu sobre quadrinhos em outras áreas, aquilo que chama de indústria cultural, muitas vezes é feito em cima da ideia de pensá-lo a partir de uma antropologia da comunicação, da sociologia da comunicação, mas raramente como história da arte. Porque se pensava que o quadrinho era uma arte inferior, que não mereceria ou despertaria interesse para o tipo de análise que se aplicaria a Michelangelo, Picasso ou Van Gogh. E isso é interessante pensar se isso já mudou hoje, né? É possível, ou há uma expectativa interessante de pensar o quadrinho como uma arte a ser pensada do ponto de vista artístico, estético, intelectual, e não só mais como um subproduto da cultura moderna. Bom, em relação ao primeiro tópico, na verdade, os quadrinhos, até nos anos 50, houve as campanhas anti-quadrinhos. Isso também se deu mais ou menos no mundo todo. E aqui no Brasil, isso chegou com mais força, já era anos 60, mas aqui houve esforços, assim, por exemplo, isso chegou a acontecer, tem documentos disso, de que os alunos eram tirados de sala de aula, levados até a quadra da escola e se fazia pilhas de quadrinhos e botava fogo. Isso a gente está falando de anos 50, 60, início dos 60, né? Final dos 50, início dos 60. E só que com o surgimento da televisão, os quadrinhos que eram vilões dos educadores, logo em seguida viraram aliados, né? Ou pretensamente aliados. Então a gente vai ter, já no final dos 60, a gente vai começar a ter uma profusão de livros sobre quadrinhos nas escolas, etc. E usados por todas as áreas, né? Usada pelo pessoal... Geralmente era o pessoal... Geralmente era a galera de português e literatura, né? Mas matemática usa quadrinhos, história usa quadrinhos, geografia, enfim, todos os campos possíveis acabam usando quadrinhos. E isso está posto até hoje, né? Até hoje existe na verdade, pegando o caso do Brasil, isso é uma maluquice, né? Porque existem quadrinhos sendo comprados e levados para a biblioteca da escola, mas não tem formação de professores para trabalhar quadrinhos em sala de aula, né? Isso é uma negligência das licenciaturas, né? As licenciaturas não se responsabilizam por isso. Às vezes tem um professor, né? Acredito que o Fábio aí faça esse papel de ser um professor que é um pensador de quadrinhos, então acaba podendo, sei lá, oferecer uma disciplina optativa, coisa que fosse. Mas eu defendo que tem que ser um professor concursado mesmo, né? Que esteja ali só para estudar quadrinhos. Até porque ele estaria já bastante ocupado, né? Considerando todas as licenciaturas. Mas o fato é que hoje a gente não tem muitos trabalhos, não tem muitos, quer dizer, trabalhos, publicações até tem, né? Mas a gente não tem uma formação de professores para trabalhar com a sala de aula. E, por sua vez, esses quadrinhos que são levados para a sala de aula
justamente por a gente ter uma engrenagem que não gira, uma engrenagem da qual falta uma série de dentes, acaba se caindo na visão mais velha, reacionária possível, que é de que, bom, a gente precisa, quais são os quadrinhos que a gente vai botar na escola? Vamos botar aqueles que são os grandes clássicos da literatura, e porque a gurizada não lê, vai ler quadrinho. Pô, nessa lógica, a gurizada também não lê quadrinho, pô, hoje em dia, sabe? A galera tá pensando com cabeça Aliás, isso nos anos 60, 70 já estava velho, tá? Esse tipo de mentalidade. Esses clássicos da literatura lidos por crianças, isso vai começar a aparecer e vender razoavelmente bem, vai ser nos 50, nos 60. Depois também já depois acaba saindo de moda. Então, mas isso prevalece até hoje, né? Isso para tu ver assim como que, sabe, esse debate só tá uns 60 anos mais velho ainda. Né? Essa prática, não é nem o debate, essa prática tá só uns 60 anos velho, mas segue porque é quase uma coisa assim de complacência, sabe? Assim, tipo, a minha parte eu tô fazendo. Não tá fazendo porque não tá resolvendo nada. Não adianta entupir as escolas com quadrinhos que são adaptações, são storyboards de clássicos da literatura e sem professores que saibam trabalhar aquilo ali, etc. Enfim, mas esse é o estado de coisas que a gente tem. O segundo ponto que tu falou, que tá sobre os quadrinhos ser reconhecidos dentro do campo da história da arte, né? Porque, sim, sempre se caiu muito uma sociologia da cultura e não de uma história da arte, né? Não, continua atrasado isso também, né? Ou seja, vários, como eu comentei ali na minha fala, por exemplo, nos anos 90, os departamentos de literatura abraçaram mais os quadrinhos. Os departamentos de arte até hoje não fizeram isso. Né? Os departamentos de artes até hoje tem muito preconceito em relação a quadrinhos, e quando tem algum professor acolhendo pesquisas, mais uma vez é aquela coisa do herói individual, né? Não é uma coisa organizada pelo próprio campo, e sim porque alguém ali tem essa afinidade. Então, dentro do campo, por exemplo, quando eu fiz a minha tese de doutorado sobre quadrinhos e muito relacionando com estética, mas também com história da arte, porque eu trabalhei bastante com Warburg, olha, era eu e mais 2, 3, eu acho, no mundo fazendo isso. Entendeu? Pouca gente no mundo fazendo isso. Não é nem assim no Brasil. No Brasil mesmo, acho que só tinha eu fazendo isso naquela época. E no mundo tinha mais uns 2, 3 perdidos fazendo isso. Então, são ainda essa abordagem dos quadrinhos pelo viés da estética ainda é algo para o futuro, assim, tipo, não é um viés de análise consolidado. É isso. Ficar daqui. Para onde? Boa noite, boa noite. Bem, meu nome é Matheus, sou membro do LEP. Boa noite. E eu tenho duas perguntas assim. Que gostei muito da palestra, primeiro. O evento, apesar de focar em história nos quadrinhos no geral, o nosso laboratório é focado em história das Américas. E aí, minha primeira pergunta é mais pedido de recomendações de obras em quadrinhos que pensam a história da América Latina. Tem algumas. E a outra pergunta é, quadrinho é literatura? Tá. Bom, sobre recomendações de obras que pensam as histórias das Américas. Bom, a gente tem alguns autores, né? Por exemplo, aqui no Brasil, tu tem o André Toral, que eu acho que faz um trabalho bastante interessante nesse sentido. Agora tu tem também o Marcelo Dessalete. O André Toral, eu não sei se o Fábio talvez saiba, eu não sei se o André Toral é historiador. O Marcelo né? O Marcelo Dessalete é historiador. Mas saindo do Brasil, na verdade, tem muito mais coisa. Que daí eu não vou saber citar nome de ninguém e também tu não vai conseguir comprar nada. Tu vai ter que pegar um ônibus, um avião e ir para o Uruguai e para a Argentina, porque isso é uma coisa até curiosa sobre o Brasil. A produção de quadrinhos latino-americana, sul-americana, eu não posso falar da América Central, que eu não conheço nada, mas a produção de quadrinhos sul-americana e também alguma dose mexicana, tirando o Brasil, né, ela tem uma ênfase muito forte
no que eles chamam de historieta histórica, porque quadrinhos lá, né, quadrinhos pelos hispanos falantes são chamados de historieta. Quadrinhos, aliás, é essa arte que não tem um nome só. Quadrinhos é no Brasil, comics nos Estados Unidos, bande dessinée na França, mangá no Japão, fumete na Itália, historieta em países hispano-falantes. E tem muita historieta histórica. Eu cheguei, inclusive, a participar de um evento lá no Uruguai, faz uns 2 anos, 3 anos. Era durante a pandemia. Aí foi lá no Uruguai, pode dizer, né? Que nem eu tô agora aí no Espírito Santo. Mas, assim, e era justamente sobre as historietas históricas lá, que era um movimento muito forte entre quadrinistas uruguaios, né? Mas quadrinistas uruguaios que estavam tendo também um contato com os argentinos, né? Isso tem um detalhe interessante, porque a ditadura na Argentina ela foi muito mais violenta do que a nossa aqui, né? E uma série de questões históricas da Argentina não podiam ser trabalhadas durante a ditadura, né? Aqui também rolou isso, né? Rolou uma certa necessidade de ter que romantizar uma série de eventos, mas lá a coisa foi mais pesada ainda, né? Assim, não podia nem falar. Então, isso fez com que depois, com a redemocratização, a gente tivesse uma cacetada de quadrinhos com essa pegada. Né? Teria que ir, né? Eu não vou conseguir te indicar nomes, né? Falei aqui no Brasil alguns, mas assim, para fora do Brasil, teria que ir pessoa a pessoa, né? Grupo a grupo, para ir atrás desse resgate. Mas uma coisa que é interessante é que aqui eu citei historiadores, quer dizer, de novo, não sei se o André Toral é historiador, mas citei pessoas que têm um certo compromisso com isso. Quando tu vai para a Argentina, quando tu vai para o Uruguai, que são essas 2 posições culturais que eu conheço mais, lá é normal roteiristas que estão acostumados a fazer ficção científica, não sei o que, voltam e meia fazer uma historieta histórica. E fazem bem feito, tá? Assim, tem um cuidado com o que eles estão produzindo, assim, que é bastante considerável. Para dar um único nome, Carlos Trio, né? Um roteirista bastante conhecido de quadrinhos, argentino. Então, sei lá, essas seriam as sugestões que eu teria para dar, assim, esses autores aqui no Brasil, e atentar, prestar bastante atenção na produção. Eu começaria olhando, eu sei que a Colômbia também faz isso, o Equador também faz, mas eu começaria olhando bastante para a produção uruguaia e argentina, que eu acho que lá ali você vai encontrar fácil uma leva de quadrinhos dessa forma. Só que, de novo, né, é uma coisa meio chata, porque são mercados que não são estruturados. Assim como o Brasil também não é tão estruturado. Então, tem uma coisa meio de tu caçar, tem que caçar essas obras, assim, né? Às vezes até mesmo caçar em sebos da região e tal. Então, é um trabalho de pesquisa mesmo. E outra coisa, quadrinhos da literatura, nossa, eu odeio mais esse papo, eu odeio. Porque, enfim, assim, eu vou responder curto, não é? Mas assim, tem um vídeo de meia hora sobre isso, mas eu vou tentar dizer por que não é, rapidinho. Quadrinhos não é literatura por uma escolha metodológica, basicamente é isso. Do ponto de vista ontológico, de essência, cara, aí tu não consegue provar nada. Assim como tu pode dizer que cinema é literatura, que, enfim, você querer cair numa espécie de essencialismo, o essencialismo ele é sempre arbitrário, então vai depender do tipo de essência que a gente vai elaborar. Então esse não é um bom caminho. O caminho é metodológico, ou seja, é importante pensar os quadrinhos diferente da literatura para a gente conseguir produzir uma teoria própria, né? Porque o que aconteceram com os quadrinhos ao longo do tempo, para poder analisar e tudo mais, foi se apropriar de ferramentas, de instrumentos teóricos de outros campos, como do cinema, da literatura, das artes visuais. E ok, se apropriar faz parte. Mas a ponto de não conseguir observar a natureza diferenciada do objeto, aí já complica. Assim, para usar uma analogia, os quadrinhos estão requisitando não serem literatura para que a gente não use a biologia de uma ave para analisar um mamífero. Basicamente é isso. Então, está dizendo, a gente é diferente, tem diferenças, os quadrinhos têm diferenças. Então, a gente tem que ser olhado a partir dessas diferenças também. Então, metodologicamente, quadrinhos não é literatura.
Ele fez a pergunta de propósito, que ele gosta de provocar. É o nosso tinhoso. educador profissional. Link, boa noite. Primeiro, eu agradeço pela oportunidade. Acompanho esse canal faz um tempo e muito feliz de estar presenciando isso. Meu nome é Ivo, eu também sou integrante do LEP, sou orientando o MAP. E a minha pergunta é uma questão de um debate que já existe e eu queria saber a sua opinião sobre. A gente verifica em diversas histórias em quadrinhos, enredo, coisas muito explícitas a serem analisadas, né? Como, por exemplo, a figura do Homelander, do Boys, ou então a crítica do Cyberpunk. São coisas que ficam fáceis da gente verificar do que é que se trata e o que está em torno daquilo ali. Mas existem elementos de outras histórias, algumas muito bem, que acabam que passam batido ou então geram um debate que não tem tanta ênfase ou é tão bem estruturado e fica mais no campo assim dos vlogs, de conversas por aí, não tem assim algo aprofundado. E aí, diante disso, eu gostaria de saber a sua opinião e trazendo sua opinião com as características que você achar necessário, mas a figura do Batman e do Bruce Wayne, ele é fascista? Tu deu uma volta inteira para me fazer essa pergunta, cara. Bom, vamos lá. Batman é fascista? Bom, primeiro ele é um personagem, né? Dependendo da história, às vezes ele é, né? Mas ele como um todo, não acho que seja. É um personagem mais complicado do que isso. Na verdade, eu acho que a questão aí que passa é um certo, que eu costumo chamar de sociologismo de boteco para analisar personagem, né? Isso acontece também em termos de o pessoal começar a entrar numa neura. Às vezes tem gente que começa a estudar psicanálise e começa a ficar meio pirado. E aí entra numa neura de querer dizer se o personagem... Aí começa a diagnosticar personagem, né? Eu acho que todo mundo aqui que é fã de alguma série, alguma coisa assim, já fez esse tipo de maluquice, né? Ah, aquele ali, nossa, é tão ele é neurótico que nem eu, não sei o quê, né? E aí as pessoas começam a entrar numa aspira assim e tal. E, sei lá, o próprio Freud, na época em Ele Era Vivo, ele falava, não coloquem personagens no divã, porque se a gente que existe ainda precisa fazer terapia por um longo tempo para conseguir se conhecer e se entender, imagina a gente fazendo isso com um personagem que só aparece em algumas cenas, né? O ponto é que eu acho que a mesma coisa vale para esse, né? Então, se tem um psicologismo de boteco, também temos um sociologismo de boteco. E eu acho que Batman, mas personagens como um todo, eles costumam passar por isso, né? Vai se convencionando muitas vezes uma determinada leitura sobre esses personagens, e eu acho que isso empobrece eles, porque. E ainda é fruto do preconceito em relação aos quadrinhos. Porque, por exemplo, ninguém fala isso de grandes personagens da literatura. O pessoal reconhece que Dom Casmurro é um personagem complexo. O pessoal reconhece que como é que é o nome? Gregor Samsa, do Metamorfose, do Kafka, é um personagem complexo. Ninguém simplifica os personagens da literatura. Ninguém simplifica, né? E por que nos quadrinhos as leituras são tão monocromáticas? Ah, aquele personagem é isso, aquele personagem é aquilo, aquele personagem é aquele. Como assim? São personagens que têm literalmente milhares de histórias, dezenas de milhares de histórias, que tiveram, em alguns casos, né, por causa do Batman, teve dezenas, centenas de autores diferentes trabalhando com ele. Que tem das mais diferentes abordagens, até mesmo o cinema também, não dá para comparar os filmes. Pode ver, muda diretor, é um Batman bem diferente do outro. Então, a resposta da tua pergunta pode ser, mas não necessariamente. Eu acho que eu diria que tem mais história em que ele não é do que é. Oba! Boa noite. Meu nome é Daniel, sou do segundo período de História. Voltando um pouco a essa discussão do Maurício sobre a cadeira da ABL, certo? Teve muita discussão na época em relação a essa questão de eu não uma literatura, quase diria que estourou uma bolha, né? Porque tinha muito essa questão de as pessoas ainda verem quadrinho como uma coisa infantilizada, certo? Mas
após essa questão de estourar a bolha para ser algo mais adulto, está faltando agora para estourar a bolha para ser objeto de estudo. Como você mesmo falou, de o professor está abordando mais na sala de aula, está trazendo um quadrinho para ser um objeto de estudo, está trabalhando em cima, ou até mesmo as próprias universidades estão tratando mais o quadrinho como não totalmente uma importância de tirar livros e botar um quadrinho, mas também usar eles como uma forma de abordagem. Uhum. Ok. Bom, vamos lá. Em relação ali do Maurício Souza, é que assim, o Brasil tem uma parte pessoal. Eu acho que assim, ó, muitos de vocês, quando a gente fala quadrinhos, deve vir na cabeça, né, uma produção não necessariamente só, mas também infantil. E isso é uma particularidade nossa aqui do Brasil, tá? Porque Maurício Souza, agora não falo da pessoa dele, né? Maurício Souza Produções, vamos lá, Turma da Mônica. Turma da Mônica é um dos poucos sobreviventes do quadrinho infantil no mundo. Tá? O quadrinho infantil no mundo ele está em franca decadência. Certo? Isso não é de hoje, isso é desde os anos 60 do século passado, já começou a se observar. Televisão, surgiu a televisão, o quadrinho infantil começou a cair de venda. Tá? E, na verdade, nos 50 já começou a acontecer isso. Então, assim, só que o Brasil tem uma particularidade, o Brasil ainda tem um mercado infantil forte por causa da Turma da Mônica. Né? E aí outros produtores acabam tentando surfar nisso, tipo Disney, que por um bom tempo também vendeu para criança. Então o Brasil tem um mercado infantil ainda forte de quadrinhos, né? Não tem mais a força que tinha antes, mas ainda tem força. Então, quando você fala assim desse aspecto infantil dos quadrinhos, isso é uma coisa nossa, muito da gente aqui. Tá, isso não é a ironia, tá? Que se tu for falar com um americano, ele vai querer o contrário. Ele fala, tomara que voltem a falar quadrinho infantil, o que eu mais quero é isso. Porque eles lá estão tendo dificuldade justamente de fazer criança ali quadrinhos. E é aquela coisa, né? Você não renova o público. Então, isso é um ponto, né? Agora, falou, tá, furou uma bolha, não sei o quê, né, os quadrinhos estão mais adultos. Na verdade, eles estão já, né, bastante tempo, mas enfim, sim, para muita gente ainda, justamente por ser brasileiro, quadrinhos é associado à infância. Só que do ponto de vista de estudo, falou assim, como é que for essa outra bolha, que é basicamente uma bolha acadêmica, né? Assim como trabalhar os quadrinhos com... E a resposta é, eu acho que não tem saída, não vai, isso é um sonho que eu tenho, mas não sei se vai rolar. Porque, assim, objetivamente, o que precisa? Precisaria de figuras lideranças dentro das universidades, também figuras em ministérios da educação, etc., para entender que, bom, a gente põe quadrinhos até na prova do Enem, então a gente precisa formar professores que vão, por sua vez, formar alunos a trabalhar com quadrinhos. Só que, assim, a grande verdade, né, gente, se a gente for olhar, por exemplo, no campo das artes, as artes que tiveram investimento mesmo público são aquelas que têm uma lógica de mercado por trás. Então, por exemplo, cinema, por mais que no cinema brasileiro agonize, ele dá muito mais dinheiro do que quadrinhos ainda. Então, tem faculdade de cinema no Brasil todo. Né? Você tem pós-graduações em cinema. Quadrinhos não tem nada, cara. Quadrinhos não tem graduação, quadrinhos não tem mestrado e doutorado, tem algumas especializações. Enfim, né? Porque é um mercado menor, fraco, concentrado unicamente em Maurício Souza, basicamente, né? Não que não tem mais produção de quadrinhos brasileiro, tem muito quadrinho brasileiro, mas assim, como eu costumo dizer, a história do mercado de quadrinhos no Brasil é uma torre, assim, aquelas torres tipo que tem lá no Oriente Médio, assim, aquelas coisas ricas para diabo. E do lado, favela. É isso que é o quadrinho brasileiro, entendeu? Assim, é o Maurício Souza e o resto, centenas de quadrinistas brasileiros tentando um espaço ao sol. Volta e meia, um ali consegue fazer um casebre de 2 pisos, mas também não vai muito além disso, né? Então, assim, tipo, tem aí uma questão de mercado que parece que não... Às vezes a gente pensa, mas é coisa pública, universidade pública, não tem a ver? Tem a ver, pesa na hora de defender um investimento mais direcionado, específico para o estudo, para a pesquisa, no caso de quadrinhos, né? Mas eu acho que ainda é preciso continuar insistindo justamente por causa de uma função social, né? As universidades federais, universidades estaduais, universidades públicas como um todo, elas estão colocando
no mercado, vamos chamar assim, estão colocando na sala de aula professores que trabalham com quadrinhos sem ter tido uma formação para tal. E aí, com isso a gente abre mão de um instrumento de ensino-aprendizagem que é muito bom e que é sempre usado, é usado independentemente da formação boa ou ruim, é usado. Então, se a gente pode qualificar ainda mais os nossos professores e, por consequência, a educação dos nossos alunos, eu acho que o investimento é necessário. Boa noite. Bem, Matheus também, estudante de graduação aqui, não vale a pena falar. Mas a questão é acerca do potencial que o quadrinho tem pedagógico. Acho que uma memória meio particular de que na escola que eu estudo, escola daqui de Vitória, na biblioteca tinha muitas adaptações de obras clássicas brasileiras da literatura e quadrinhos. Eu leu o Guarani, o Alienígena. Eu cheguei a ler uma biografia do em quadrinhos e nesse mercado local. Eu queria perguntar se você vê essa localidade assim, da potencial pedagógico e de acessibilidade também de leitura. Até hoje eu tenho texto. Quadrinhos sempre foram uma facilidade de interpretar a imagem, a potencialidade que ele tinha para eu chegar nessa narrativa. Você vê isso, às vezes, quadrinho é uma coisa ruim, apenas adaptações de obras clássicas, não consegue construir histórias originais, você é uma coisa boa, leque de acesso a pessoas com TDAH, disléxias, conseguem um acesso fácil dessas obras. Eu acho assim, um ponto é que uma coisa é a obra em si, outra coisa é a leitura que tipo de leitura é produzida a partir dela, né? O fato de ter quadrinhos que são adaptações da literatura, isso não tem problema nenhum. Existem alguns que são geniais, inclusive, fazendo isso. O problema são dois. Um é, eventualmente, quadrinhos que são muito ruins, que são basicamente instantes chaves da obra, enquadrados assim, de uma maneira até bastante tosca. Tá? Então, tem obras que são medíocres e são feitas a toque de caixa apenas para pegar edital, seja estadual, municipal, federal, para vender esses livros. Então, tem isso. Mas não é todos, e eu diria até que não é a maioria. Mas o principal problema para mim, acho que é outro. É o tipo de leitura que você trabalha na sala de aula. Porque não tem problema nenhum o pessoal combinar de ler uma adaptação em quadrinhos de, sei lá, Vidas Secas. O problema começa quando se olha para essa adaptação tentando invisibilizar desenho, tentando invisibilizar tudo aquilo que é quadrinhos, para poder ver como se estivesse ali por trás, escondido, sabe? Assim, quase uma espécie de cadáver embaixo ali da terra. Dessas obras. E tu falou bem na questão até mesmo da tua biografia. Elas foram importantes para mim também foram. O que é criticável é a maneira, muitas vezes, como isso é trabalhado. Né? E aí volta para o mesmo lugar que eu já estava falando. Isso é trabalhado por quê? Porque os professores não querem, não têm formação para isso. Essa é a parte que o Estado está falhando. Ele não está dando essa formação para poder fazer esse trabalho. Né? Alguns professores fazem isso muito bem porque gostam de quadrinhos, porque foram atrás por conta própria, para estudar, para se desempenhar e tal, mas não é uma coisa que o cara que faz uma licenciatura hoje, seja na área que for, não é uma coisa que ele já sai sabendo. E um outro ponto é que você falou, você foi falar de outra coisa, deixa eu falar da produção local também, né? Existe também uma outra coisa, né? A gente não... O Brasil não conhece a produção de quadrinhos do Brasil, basicamente é isso.
Tá? A gente não tem essa produção mapeada. Muitas vezes o pessoal fica só com São Paulo na cabeça, porque São Paulo eles têm condições de se fazer ver e de se divulgar, mas e muitos quadrinistas acabam migrando ali para São Paulo, as principais gráficas estão lá, então acaba sendo vantajoso muitas vezes ficar ali orbitando São Paulo. Mas o fato é que tem uma produção imensa no Brasil, imensa, sacou? Imensa. Tipo, eu mesmo fui no evento poucos meses atrás lá no Ceará, e eu fiquei de cara o quanto que a cena de quadrinhos do Ceará é forte, e ela está no Ceará, entendeu? Ela não chega aqui. Né? E quando eu falo não chega aqui, eu sei, vocês estão falando aí de Vitória, eu estou falando de Florianópolis, ou seja, não chega no Sudeste, não chega no Sul, não chega, cara. Né? E imagina isso, por exemplo, eu sei que a cena de Belém, não estou nem falando do Pará inteiro, Belém do Pará, é forte. Manaus também tem uma cena forte de quadrinhos. E isso é interessante, assim, isso é uma coisa também a ser pensado sistematicamente, ou seja, do quanto que essas produções, elas também acabam suprindo demandas que são da cultura local. Daí a importância dessas produções, não essa coisa industrial, por isso que mais um ponto é se criticar essa coisa já, vou fazer uma adaptação minha boca de razão e sensibilidade e vender para as bibliotecas tudo. Não. E as produções locais, que também estão falando de questões locais, que também estão, às vezes, falando de folclore, que estão falando de eventos históricos que são daquela região, seja lá do que for, de escritores da região, né? Estão fazendo adaptações de clássicos da literatura, mas clássicos que são clássicos geralmente só para um determinado grupo, né? O resto do Brasil ainda não conhece. Então, tudo isso aí eu acho que é fundamental. Boa noite, Alexandre, Guilherme, Felipe também, Fábio. Na verdade, não é muito uma dúvida, mais uma dica. Dando quadrinhos para pop, eu tenho uma dificuldade de transmitir o conhecimento que tem no quadrinho para a linguagem acadêmica. Dá para entender muito bem no quadrinho, eu gosto muito de ler quadrinhos, com mais facilidade com quadrinhos dos próprios artigos e os livros. Mas quando eu vou passar isso para a linguagem acadêmica, uma certa dificuldade. Saber se tem algum caminho para conseguir certinho. Ixi, difícil essa dica que tu tá me pedindo, porque tu diz assim, tentar descrever e analisar os quadrinhos sem cair sem ficar uma coisa tão hermética, é isso que tu tá pensando assim? É isso que tu tá falando? Como eu não... Ah, tá, isso. Tu diz assim, fazer uma análise. E passar para... Então, eu vou lá, calma, eu vou. Geralmente o problema que tá quando a gente vai fazer análise de quadrinhos é cair, eu acho que numa espécie de neurose de ter que achar que precisa descrever tudo e de ter que... Eu acho que o ponto eu acho que o ponto fundamental é assim, ó, não... Primeiro ponto, não cair no conteudismo, sabe? Só ficar analisando enredo, a não sei que seja a análise em questão, mas é sempre importante observar os quadros, como é que eles estão dialogando com o outro, como é que os balões, como é que tudo isso aí, ok, faz parte de observar. Mas também nem tudo isso precisa ser descrito, né? Vai depender da análise que tu está fazendo e do que tu acha importante falar. Eu acho que uma dica para escrever sobre quadrinhos, bom, primeiro uma referência, né? Acho que tu deve conhecer já, que é o sistema dos quadrinhos do Thierry Groestin. Eu acho que é o melhor de todos para conseguir dar um léxico, assim, para poder falar o nome das coisas. Ainda que eu também discorde de alguns termos ali usados pelo Groestin, mas enfim. E eu acho que a partir disso,
entender que a análise ela é sempre uma análise, ela é uma análise do detalhe, tu entende? Ela é uma análise do trecho. Aí tu vai falar, que trecho? O trecho pode ser a cor, né? O trecho pode ser a grossura do traço, mas não precisa dar conta de tudo, né? Ou seja, talvez, se eu estou tentando entender aqui o que você falou, talvez, acho que o grande desafio é se livrar de uma retórica ainda da época do estruturalismo, das análises estruturalistas, que tinha uma espécie de obsessão e tem que descrever todos os mecanismos ali presentes. Então, eu acho que isso não precisa. De novo, interessa é o que, para a tua análise, é relevante. Uma vez que aquilo ali é o relevante, então você vai falar de detalhes relevantes. Não precisa dar conta de uma totalidade, até porque não tem como dar conta de uma totalidade. Né? E buscar um léxico. Acho que o que facilita é buscar um léxico. O cinema, a gente já tem um léxico. Você pode não estudar cinema que você já tem esse léxico. Né? Tipo, isso é um plano geral, isso é um close. Aqui teve um zoom, aqui não sei o quê. Então, nos casos dos quadrinhos, às vezes é difícil encontrar esse léxico, até porque, de fato, ele não é convencionado, dependendo dos autores, às vezes mudam os termos. Mas só o fato de ter esse léxico e de entender que toda análise é uma análise de trecho, eu acho que já ajuda bastante. Pelo menos essa é a dica que eu teria que dar, não teria outra. Pelo menos foi o que eu fiz para mim, assim. Boa noite, Alexandre. Meu nome é Lourenço. Agradeço. A minha pergunta é mais voltado para esse lado crítico. Eu queria entender em relação à morte do autor. A gente tem Foucault falando de Roland Barthes, Sartre, da galera francesa. E também a gente tem o Chihal, jamaicano, barra inglês, enfim, que discute mais do que entender a intencionalidade do autor, talvez entender essas potencialidades do sentido daquela obra. Eu queria entender o que você pensa sobre isso. Nisso eu tô com essa francesada aí, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? Por exemplo, o caso do Barthes. O Barthes, quando ele escreveu Morte do Autor, ele, na verdade, estava arranjando treta na sua época. Se ele fosse... Hoje o pessoal fala, tudo é treta, né? Se o Barthes fosse youtuber em 67, 68, ele ia estar tretando com outros youtubers, né? Porque o que o Barthes estava basicamente dizendo era o seguinte, olha, é fácil fazer crítica quando tu já procurou uma chave de leitura na biografia de alguém, sabe? Então, assim, tu vai lá e tu fala assim, fulano de tal cresceu numa família de marxistas, o pai era do Partido Comunista. Pronto, aí tu faz uma análise marxista da obra. Ok, dá para fazer. Mas perceba como isso vira uma muleta. Tipo, quer dizer que a obra ela só consegue ser vista por esse viés, né? E a gente tem uma série de contra-exemplos do quanto que esse tipo de linha de análise produz leituras pobres. Por exemplo, o pessoal está falando agora do Batman, mas, por exemplo, o Homem-Aranha foi criado por um cara de direita, super de direita, e até hoje é visto como um herói da classe trabalhadora, e agora tem aí o Miles Morales, então também a questão racial agora também chega no Homem-Aranha, etc. Mas o Homem-Aranha, por ter sido criado por um cara de direita, ainda tem algumas bases de um pensamento de direita nele. Então, por exemplo, isso. Aí tu vai pegar e vai dizer, então o Homem-Aranha é de direita? Não. Mas ele é de esquerda? Também não, pô. Entende? A coisa é mais complicada que isso, né? Não dá para pegar isso como uma muleta. E então, assim, quando se fala de morte do autor, etc., é muito mais de entender que o autor não é só um indivíduo, né? O indivíduo, sim, o indivíduo veio antes da obra, senão a obra não tinha sido feita. Mas o autor, ele é posterior à obra. Não é o autor que cria a obra que cria o autor. Todo o simbolismo desse sujeito autor, dessa função autor, vai dizer o Foucault, para nós, se dá a partir da obra. Né? O Machado de Assis só é o Machado de Assis porque teve as obras do Machado de Assis, não era ninguém. Entende? Assim, tipo, e esse cara que muitas vezes mítico que a gente constrói na nossa cabeça, pode ver que todo leitor, principalmente quando é fã, ele constrói uma figura um tanto mítica na sua cabeça, que é esse autor. Essa pessoa só existe por causa da obra. Né? Daí que é importante, nesse sentido, não de quando se fala em morte do autor e tal, não se trata simplesmente de não pensar a biografia, não entender que, né, assim, sei lá, a vida daquela pessoa pode ajudar a complementar a análise, então não se trata de negar isso, mas a principal questão é de não perder de vista que mesmo o autor, que você possa
resgatar alguns elementos da biografia dele para ajudar a entender a obra, mesmo o autor, ele ainda também é um efeito de sentido da própria obra. E uma vez ele sendo um efeito de sentido, bem, a obra tem outros tantos efeitos de sentido. Daí que para fazer uma análise rigorosa, completa, no reconhecimento de que toda análise também vai ser parcialmente incompleta, você tem que olhar para outros efeitos de sentido, e não só o autor. É isso. Boa noite. Sou do curso. Fez parte do blog que fez trabalha para você. Então eu agradeço novamente por falar. A minha funciona são tema que eu Japão. Você fez um inclusive sobre os animes no tecido social. A minha pergunta na sua percepção, qual é a industrial japonês, etc., conseguem produzir inseridos em Japão? Estado a partir do como que essa quadrinhos conseguem operar dentro da sociedade, permear o que a gente chamaria de uma memória banal. Ou seja, como que a partir dessa industrial a gente consegue ressignificar a história, fazendo os traumas japoneses, todo o passado traumático japonês, acabem sendo suavizados a partir dessa história que vai sendo ressignificada a partir dessa memória banal que é de quadrinhos. Pergunto isso justamente porque o próprio Zero Eterno fazendo muito sucesso e o mangá claramente um viés nacionalista, tanto que o Fábio deu a direção da NHK a japonesa para essa pessoa. Então, algo preocupante. Como que essa indústria japonesa construiu uma memória banal distanciando-se da veracidade histórica. É isso, eu agradeço a sua atenção. Bom, quanto a isso, acho que não tem escapatória, né? Não tem escapatória. A gente está falando, assim, tipo, foi o que os Estados Unidos fez ao longo do século XX inteiro, basicamente, né? E a gente cansou de crescer, por exemplo, quem cresceu lendo super-heróis sabe muito bem que comunismo é coisa do mal, sabe? Porque os vilões, né, tem contexto de Guerra Fria, etc. E no caso do Japão, acho que não vai ser diferente, né? Na verdade, o que a gente tem acompanhado, né, eu faço essa aposta aí, de que a gente está vendo uma migração do polo cultural, né? Para quem usa termo. Alexandre, você pode responder para a gente de novo, por favor? Produção já. Posso falar? Tá. Não, só para concluir, então, rapidão, assim, que eu sei que já está no horário. Eu só ia dizer o seguinte, tipo, a gente tem uma mudança do polo cultural hoje, me parece, né? Mangás, animes, games via PlayStation, etc., do Japão, os doramas coreanos, as séries mais assistidas da Netflix são séries coreanas, né? O K-pop também, que tem um impacto muito forte na galera mais nova. Agora, aos poucos, está começando a chegar a produção também da China, né? Hoje, em termos de jogos online, a China já é eu acho que já está se tornando líder. E também a China está tentando entrar também junto com a questão dos quadrinhos, das animações também. Então, moral da história, assim, tipo, quer me parecer que o que vai acontecer agora é que aquilo que a gente viveu no século XX e que foi muito vinculado aos Estados Unidos, ou seja, a indústria cultural dos Estados Unidos meio que chegando em tudo que é lugar, até meio que é contrabando, às vezes, na União Soviética, né? Tem relatos de
aquilo que aconteceu no século XX, me parece que, pelo menos nesse século XXI, vai ser o leste asiático, né? Só que aí tem esse ponto aí que eu esqueci o nome do colega aí que falou, mas aí tem esse ponto de que hoje o Japão está na frente, há um nipocentrismo, né? E uma vez que há esse nipocentrismo, obviamente aquelas feridas, aqueles tabus ou aqueles vieses inerentes à sociedade japonesa vão aparecer. Resta saber se esse florescimento cultural, uma vez sendo mais regional do que necessariamente nacional, se ele vai começar a trazer contrapontos. Eu acho que talvez possa ser até mais positivo do que foi no passado. Ou seja, se de um lado a gente vai ter uma produção japonesa, um mangá japonês, trazendo uma determinada perspectiva sobre, sei lá, sobre... Eu não vou falar dos massacres que o Japão fez e tal, porque ali eu acho que não tem nem que defender direito, né? Mas ainda assim alguns defendem. Eu tô tentando pegar, sei lá, algumas questões que são um pouco mais... que estão realmente mais nuançadas, né? Sei lá. Né? E aí, às vezes, vai ser interessante ver uma perspectiva japonesa e, na sequência, uma perspectiva chinesa, os dois em mangá, ou os dois em anime, os dois... Eu acho que talvez acho que tem muito a crescer nesse ponto, agora resta saber se eles vão se entender, né? Se eles vão se entender que eles estão construindo um polo cultural no qual, se eles começarem a concorrer entre eles, talvez não seja tão bom para os próprios, né? Porque a concorrência entre eles é bom justamente para os Estados Unidos. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para... É um negócio interessante a se observar, assim, né? A gente está vendo muita guerra, muito conflito, mas também está tendo uma guerra cultural. Como é que isso vai terminar, dados os agentes envolvidos aí, mas então, o referencial cultural das novas gerações não é mais o que era há poucas décadas atrás. Boa noite, querido, tudo bem? Meu nome é Lucas Espelta, sou participante do LEP, eu sou formado pela professora Camila. E eu fiquei muito curioso para saber, eu acho que o Fábio foi, assim, o primeiro professor que trouxe a questão dos quadrinhos para dentro da sala de aula. E, como você falou, a gente, enquanto professor e dentro da própria licenciatura, a gente não tem capacitação nenhuma para poder levar os quadrinhos para dentro de sala de aula e interpretá-los de forma realmente crítica. Então eu queria dicas e sugestões de quais pontos a gente deve analisar para quando a gente levar os quadrinhos para dentro de sala de aula, a gente conseguir analisar esses quadrinhos criticamente, historicamente, não apenas fazer uma leitura superficial. Eu acho que o primeiro passo é basicamente... Isso é uma coisa, já que falaram em Barthes hoje aí, Barthes falava muito do além do óbvio, né? Só que no caso dos quadrinhos, às vezes falta o óbvio só. Às vezes se pegam quadrinhos, levam para a sala de aula e não prestam atenção no fato de que aquilo é um quadrinho, sabe? Como, por exemplo, no caso dessas adaptações da literatura. Por isso que eu falei, é como se estivesse desencavando um cadáver, assim, a literatura está ali atrás, mas e o quadrinho ninguém está vendo. Ele está na tua frente, está lendo ele, mas tu não está prestando atenção nele, está prestando atenção em alguma coisa que estaria por trás. Pô, deixa eu prestar atenção. Como é que o desenho está aqui? Claro que, por isso que daí tem que ter repertório, tem que ter erudição, porque isso ajuda a prestar atenção. Assim como se você for escutar uma orquestra, se você tem um ouvido bom, você estuda música, você vai identificar direitinho quais são os instrumentos. O cara manja muito, esse aqui do piano está falhando, sabe? Assim, obviamente, quanto mais erudição, a gente mais fácil de fazer isso. Mas acho que no primeiro momento, o primeiro contato é prestar atenção no óbvio. Tá, olha só, o que é isso aqui na minha frente? Esquece que não vou, mesmo que seja o registro de um evento histórico, enfim, não interessa tanto o que está por trás. Pelo menos não no primeiro momento. Não vou olhar assim,
deixa eu ver materialmente o que está na minha frente. Na minha frente, o que tem é, sei lá, 6 quadros numa página. Como é que esses quadros estão? É colorido? Não é? Como é que o desenho está? Como é que a história está sendo contada? Sabe, prestar atenção, às vezes, nesse óbvio já é muita coisa, porque o que mais rola em relação aos quadrinhos historicamente é uma invisibilização da sua própria estética. Então, uma vez prestar atenção nisso, eu acho que já faz toda a diferença. Boa noite, eu me chamo, eu também participo do LEP. E eu queria perguntar, no caso específico do Japão, como você acha que o mangá ele pode ter, de uma certa forma, corroborado para essa cultura tão normalizada lá, com a sexualização das mulheres e também com a sexualização das mulheres asiáticas, especificamente no mundo todo, né? Tá. Isso é que assim, vamos lá. Tem várias fatias esse problema, né? Eu acho que tem uma questão que é a seguinte: muito do mangá que chega aqui no Brasil, muito do mangá que se popularizou no mundo, são mangás de recorte shonen, né? E mangás shonen são mangás vendidos para moleque de 12 anos, né? Principalmente, 10, 12 anos. Então, eles apelam muito, é uma questão editorial, uma decisão editorial, e de apelar muito para essa gurizada, esses meninos que estão naquela fase que, meu Deus do céu, né? Se tranca no banheiro e não só sai no dia seguinte. Então, essa sexualização, essa profusão de personagens femininas que são extremamente... que são basicamente bonecas sexuais, né? E tal. Isso se explica muito pelo tipo de mangá que veio aqui. Obviamente, isso também aparece em outros recortes demográficos, também aparece às vezes em shoujo, às vezes aparece também em seinen, aparece em josei, já não vejo tanto, né? Que justamente mangás voltados para mulheres mais velhas. Mas sim, isso aparece, e aí também tem um componente cultural. Mas eu não diria que o Japão acho que está no topo delas, né? Na verdade, a gente tem de diferentes frentes uma certa banalização do estupro. Eu vou dar um exemplo bem interessante. Eu orientei uma aluna uma vez no mestrado de... Ela estava... não foi mestrado, foi um TCC, perdão. E o TCC dela era sobre representações do estupro e curiosamente, ela foi encontrar representações do estupro que fossem menos fetichistas, ela foi encontrar justamente em produções japonesas. Né? Porque uma coisa que é bastante complicado quando tu vai pensar em representações do estupro, ou mesmo representações do sexo que não sejam colocadas numa condição de violência sexual, né? Mesmo que tu fala assim, não, eu quero mostrar a personagem sofrendo, tá, mas o jeito que ela sofre, o jeito que ela é filmada, tá igual um filme pornô. E, nesse sentido, o Japão acho que tem uma produção cultural muito... Por exemplo, eu já fiz vários vídeos no canal sobre eroguro. Eroguro, muitas vezes, tem cenas de estupro, mas ali eu acho que, às vezes, a coisa vai num caminho bem interessante, que é de você conseguir mostrar aquilo como algo profundamente repulsivo. Você não produz uma imagem fetiche daquilo. Né? Agora, quando você pega no... Né, mas como eu disse, mas como a gente tem a ponta de lança acaba sendo a produção shonen, isso acaba se tornando mais forte. Então, assim, meio que para sintetizar, eu acho que a gente, de alguma maneira, assim, isso não tem escapatória. É aquilo que eu estava falando para o outro rapaz que ele falou na questão dos mangás, é que é o seguinte, toda vez que a gente assimilar, abrir as portas para uma produção cultural de um determinado país, de uma determinada região, a gente vai, querendo ou não, importar também algumas das neuroses coletivas daquela. Então, isso é muito forte na questão também da produção dos Estados Unidos, que a gente, por tanto tempo, consumiu. Tem uma série de coisas que são coisas deles, são preocupações muito deles e tal, e a gente meio que reproduz, assimila, ou simplesmente consome, mesmo que às vezes não
goste. Eu vou dar um exemplo bem bobo, sei lá, humor americano. Eu acho o humor americano péssimo, eles só falam de vômito, peido, arroto, né? E aí vem as comédias americanas e a gente tá ali consumindo isso, porque mesmo quando é uma coisa mais séria, tem que sempre ter uma piadinha com peido, com arroto e tal, e é uma coisa deles. E no caso do Japão, a relação com a sexualidade, ela é muito, muito diferente, né? Muito diferente. E sim, a gente está falando de uma cultura machista, só que vale lembrar uma coisa também interessante sobre o Japão. O machismo no Japão, ele é anacrônico para o próprio Japão. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, as mulheres no Japão, elas tinham mais liberdade, proporcionalmente, em certos aspectos, no século X, século XI, do que no século XIX, só para ter uma ideia. Né? E isso se dá muito ao fato de que o Japão, a principal deusa deles é uma mulher, né, a Amaterasu. O movimento feminista japonês, ele não foi tardio, ele é até considerado um dos primeiros movimentos feministas do mundo, acontece no Japão. E o Japão também é um dos poucos países do mundo que tem uma abertura para... que tem um entendimento de que... Porque, assim, porque se vocês pegam os textos mais antigos, você vai ter que no Ocidente muita gente falando assim, o homem é visual e a mulher é sensível, sensorial, só umas merdas assim, enfim. Que é uma visão muito heteronormativa. Isso no Japão muito cedo já foi desconstruído, de entender que prazer visual tanto faz o gênero, e né, que lá tem o gênero do boys love, que é muito forte. Então, assim, o que eu quero dizer assim, no final das contas, sim, a gente acaba importando problemas que são daquele lugar e acabam vindo para cá, vem por tabela, daí, de modo que viram problemas nossos também. Mas eu acho que também com isso tem ali também outras possibilidades, talvez não todas as soluções, mas também nesse gesto antropofágico que está devorando coisa dos outros, às vezes também vem ali alternativas. E nesse sentido eu acho que a cultura japonesa, mesmo com seus problemas, muito longe de ficar passando pano, mas mesmo com seus problemas, eu acho que também ela traz, mesmo que às vezes seja de maneira minoritária e não majoritária, mas ela traz algumas alternativas a isso. Acabou. Então, eu queria agradecer a presença do Link e reforçar o jabá, quem quiser conhecer o Quadrinho da Sarjeta. Quer fazer o seu jabá, Link, seu canal? Então tá, eu só fica o convite para que vocês assistam, se inscrevam, o Quadrinho Sarjeta. Começou como um canal que eu queria só falar de quadrinhos como um hobby e acabou virando trabalho mesmo e tal. E modéstia à parte mesmo, assim, eu fico muito feliz de ter conseguido fazer um dos maiores canais de quadrinhos do mundo, assim, do mundo, e de tentar ter esse tipo de debate que a gente está tendo aqui, sabe? De conseguir levar para a internet, fazer aquele trampo difícil de divulgação científica, né? Claro que isso dentro do jogo sujo, às vezes, das redes, tem que botar uns títulos apelativos, de ter que apelar, às vezes, de apimentar os assuntos com alguma polêmica, mas eu acho que, no frigir dos ovos, eu acho que o saldo acaba que simplesmente torcendo o nariz enquanto tem algum terraplanista falando pela gente. Então, enfim, fica o convite aí para que vocês conheçam o Quadrinho Sarjeta e passem raiva ou não, sei lá. Fica o convite para vocês conheçam o canal. Então, obrigado aí pela participação para nós aí. Boa noite aí. Espero que não esteja tão quente em Florianópolis como está aqui. Eu que agradeço. Falou. Não, aqui não. Aqui eu tive que... Obrigado.